Nesse vídeo eu quero reagir ao pastor Augustus Nicodemos falando de protestantes que estão voltando para a Igreja Católica. Se inscreva no canal, ative as notificações, porque eu vou tentar o máximo possível trazer conteúdo todos os dias aqui no canal. Agora vamos deixar aí o reverendo, né, Nicodemos falar. Claro, o Nicodemos ele tá aqui, o Super Xandão tá um pouco maior do que ele, tá? O Nicodemos não é a maior autoridade no Brasil. O Super Xandão é um pouco superior. Vamos lá. Depois eu vou trazer o Xandão pro canal. Há muitos anglicanos saindo da comunhão anglicana insatisfeitos por causa da decisão da comunhão anglicana de receber ou de aceitar homossexuais como pastores e bispos reconhecidos. Então, esses anglicanos, revoltados com isso, eles vão sair da igreja anglicana. Mas para onde eles vão? Eles vão procurar uma igreja que durante a história sempre foi muito clara em questões como aborto, eutanásia, homossexualismo, e eu me refiro à Igreja Católica. Porque para encontrar para onde ir no meio evangélico vai ser difícil. Porque se ele for para os Estados Unidos, ele vai ter problemas com a Metodista Unida, ele vai ter problemas com as igrejas presbiterianas mais tradicionais, PCUSA, por exemplo. Na Europa vai ter a mesma dificuldade e assim por diante. Veja, como é bom ser católico, porque você percebe que intrinsecamente o Nicodemos ele assume uma unidade da igreja. Ele assume que a Igreja Católica ela não é uma coisa diferente em cada um dos países, como nós vemos no protestantismo. A mesma igreja presbiteriana que no Brasil é uma coisa, nos Estados Unidos ela tem um pensamento diferente, entendeu? A doutrina é influenciada muitas vezes por uma mudança de continente, coisa que não acontece com a fé católica, né? E haverá uma só fé, haverá um só rebanho, um só batismo, um só espírito, um só pastor. Então, veja, é a unidade da Igreja Católica. E é isso que muitos protestantes estão buscando. Muitos protestantes, muitos evangélicos estão cansados de ver uma igreja que se, por exemplo, que se denomina Assembleia de Deus no Ceará pensa de uma forma, lá em São Paulo pensa de outra. Em outro país ela já pensa de outra. As pessoas estão começando a perceber essa incongruência, mas espera lá, não é a mesma Bíblia que nós temos? Nós temos a mesma Sagrada Escritura, o mesmo texto que foi inspirado pelo Espírito Santo. Então, como que num país ele é interpretado de uma forma, em outro país esse texto é interpretado de outra? Aí, quando eles olham para a Igreja Católica, eles percebem que a mesma doutrina nos Estados Unidos é a mesma doutrina no Japão, a mesma doutrina no Brasil é a mesma doutrina na África. A mesma doutrina na Argentina é pregada na França, na Itália, na Dinamarca. As pessoas começam a perceber essas incongruências e começam a olhar para a Igreja Católica. Olha, eu acho que uma religião tinha que ser, no mínimo, unida, né? Ter o mesmo discurso em diversos lugares do mundo. E sabe o que é pior? Eu vou dizer o que é pior. Os protestantes, eles acham que essas centenas, para não dizer milhares de interpretações diferentes, faz parte, é normal, eles acreditam que isso é normal. Vamos deixar o Nicodemos falar mais um pouco. Hoje em dia, a quantidade de evangélicos que estão voltando para a Igreja Católica é muito grande. E a Veja, não é exatamente voltando, né? Porque parece que eles eram católicos, tornaram-se protestantes e voltaram para a fé católica. Existem fenômenos de muitos pastores que nasceram em berços protestantes, tornaram-se pastores, estudaram teologia de alta qualidade em bons seminários e mesmo assim decidiram ir para a Igreja Católica, tá?
Muito interessante a gente abordar isso. A razão pela qual a Igreja Católica representa um apelo aos protestantes que estão insatisfeitos com o relativismo que tem predominado dentro do mundo protestante é exatamente essa aparente firmeza da Igreja Católica nas questões socioético-políticas. Agora, é importante a gente pontuar que quando esses pastores, né, Nicodemos, Caio Fábio e outros pastores, quando eles estão comentando sobre protestantes tornando-se católicos, eles tentam eh, deixar parecer que a conversão não é teológica. Então, não existem motivos teológicos, é apenas questões morais, questões sociais. Ou seja, para eles, os protestantes só estão tornando-se católicos porque uma igreja aceitou o casamento homossexual, porque outra igreja permitiu que um trans tornasse bispo. Por isso que o povo está inconformado e foram para a igreja católica, mas não é só isso. Mas eles tentam deixar parecer que é só isso. Muitos protestantes estão vindo para a igreja católica também por isso. Mas existem outros motivos, por exemplo, o próprio estudo bíblico, o próprio estudo histórico. As pessoas começam a pesquisar história, começam a estudar história e descobrem que Constantino não fundou igreja nenhuma. Constantino deu liberdade de culto. Olha que interessante. Eu me lembro, quando eu comecei a estudar teologia ali em meados de 2014, existia um mito entre pastores protestantes de que Pedro nunca tinha pisado em Roma. Aí a gente começa a estudar a patrística e descobrimos que Pedro e Paulo estiveram em Roma e pregaram em Roma. Eles dizem que Constantino fundou uma igreja, a Igreja Católica. Só que quando a gente estuda história, a gente percebe que Constantino não fundou nada. Ele apenas deu liberdade de culto a uma igreja e outras religiões que já existiam antes do próprio Constantino nascer. E a gente descobre que esse mito que Constantino fundou a igreja em 312, 313 é mentira, porque muito antes de 312 existem citações de uma tal de igreja católica que já existia naquela época. O povo começa a descobrir isso. O povo começa a estudar a história da Bíblia, não só ler o texto bíblico, e descobrem que não existiria Bíblia sem igreja. O povo começa a descobrir, estudando o texto sagrado, que a igreja não somos nós, como eles ensinam. A igreja é uma instituição visível, invisível, que tem um corpo e Cristo é a cabeça. Não é qualquer um que pode fundar a igreja. O povo começa a aprender e o povo começa a virar católico. E eu nem vou falar da politicagem que as igrejas se tornaram, tanto aqui como lá fora, em especial nos Estados Unidos. De tomar uma posição firme em questões como aborto, eutanásia, homossexualismo, questão da ordenação de mulheres e assim por diante. A culpa em grande parte é nossa, porque nós nos deixamos fragilizar, primeiro, pelo método histórico crítico, que nos roubou a autoridade da escritura em grandes aspectos, e quando nós pensávamos que esse método ele foi destronado após 250 anos de ineficácia, aparecem então outras hermenêuticas, outros métodos de interpretação que combatem o método histórico crítico, são contra algumas das pretensões do método histórico crítico, mas em compensação trazem também grandes e graves perigos para nós. Há Olha, Nicodemos, método histórico crítico, método fundamentalista ou qualquer outro tipo de interpretação vai dar no mesmo, porque cada um vai interpretar a Bíblia do jeito que entende, tá certo? É isso. Se inscreva no canal, ative as notificações e vamos juntos defender a fé católica e propagar a maravilhosa doutrina e o Evangelho de Cristo.